em Jericó ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Amém, queridos? Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto sagrado nos diz que este homem, chamado Zaqueu, que habitava ou que estava na cidade de Jericó, ouviu falar de Jesus de Nazaré, o mais novo pregador que surgira e que palmilhava as terras da Palestina, portando uma mensagem poderosíssima, simples, mas acompanhada de muita graça, muita unção e de muita ousadia. E milagres acompanhavam o ministério de Jesus de Nazaré. Logo Jesus começa a se tornar um homem famoso, muito conhecido. E ao tornar-se conhecido, comparações não lhe faltam. Uns começam a dizer que ele parece Elias, se assemelha a Jeremias. Outros ainda dizem que ele é igual a Moisés ou a João Batista, ou até mesmo mais um dos profetas. Só sei que Cristo agora está arrebatando multidões. Logo, a multidão que acompanhava Jesus se aglomera em sua volta. E no capítulo 5 de Lucas, a Bíblia vai dizer que a multidão lhe apertava, que a multidão lhe oprimia, tirando o seu espaço. Jesus agora anda cercado por uma gigantesca multidão. E no capítulo 19 de Lucas, Jesus segue em direção à cidade de Jericó. Cidade esta importantíssima para os mercadores que vinham do Oriente e alcançavam a cidade de Jericó, cuja estrutura era muito forte, no que diz respeito às suas colheitas de impostos. E no verso 1, no capítulo 19, diz: e entrando Jesus em Jericó. Logo que Jesus entra em Jericó, um cego desesperado grita à beira do caminho, lhe pedindo por um milagre. Jesus para e abre a vista do cego. E a multidão que acompanhava Jesus começa a glorificar a Deus, irmãos. E esta mesma multidão, através deste feito de Jesus, faz um barulhão. Este barulho, irmãos, alcança toda a circunvizinhança. E ali havia um homem que a Bíblia o chama de Zaqueu. Quando Zaqueu vê a multidão chegando, quando Zaqueu descobre ou chega aos seus ouvidos que é Jesus de Nazaré, que é o mais novo pregador da terra de Israel, que está em Jericó, ele planta no seu coração o mais simples dos desejos: ver quem é Jesus. E ele diz: hoje eu vejo quem é Jesus. Glória a Deus. Hoje os meus olhos vão contemplar quem é Jesus. Aleluia. Hoje eu não volto para casa sem ver quem é Ele. Graças a Deus que eu já vi quem é Jesus e você também já viu. Eu já vi que Jesus ele é o pão da vida. Eu já vi que Jesus é a água do sedento. Eu já vi que Jesus ele é a luz do mundo. Eu já vi que Jesus, quando quer operar, ninguém pode impedir. Eu já vi que Jesus, quando fecha a porta, ninguém abre. E quando abre, ninguém fecha. Eu já vi que Jesus pode o que ninguém pode e faz o que ninguém faz. Eu já vi que Jesus está sentado sobre um alto e sublime trono. Eu já vi, você também já viu. Mas aqui eu não tinha visto. E o texto diz: ele procurava ver quem era Jesus. Para Zaqueu realizar este propósito tão simples, Zaqueu deveria de enfrentar e vencer algumas dificuldades.
A primeira dificuldade que Zaqueu haveria de enfrentar. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. E ser chefe dos publicanos aqui no texto é chamar Zaqueu de funcionário público. E por ser um funcionário público, irmãos, Zaqueu está com uma grande dificuldade, pois ser funcionário público é trabalhar para o império. E qualquer judeu que se propunha trabalhar para o império, ele era tido como um traidor de sua pátria. Logo, se ele é judeu e o seu patrão é César, Zaqueu está com uma grande dificuldade, sim. Ainda mais trabalhando na cobrança de impostos. Imagine que Zaqueu carregava sobre si a marca de um traidor. Esta era uma dificuldade, sim, porque ele jamais poderia se aproximar de Jesus por causa de ser um homem influente, porque o seu ciclo de amizade entre os judeus era muito curto. O seu relacionamento com os seus patrícios eram quase inexistentes. Sendo assim, Zaqueu não poderia se aproximar de Jesus por causa de ser um homem da alta sociedade, por ter muito dinheiro, por ser muito influente. E eu glorifico a Deus por isso, porque não é através de influência que se aproxima de Jesus. Para se aproximar de Jesus é através de um coração quebrantado, contrito e desejoso. Aleluia. Segunda dificuldade que Zaqueu haveria de enfrentar. A Bíblia diz que Zaqueu ele era de pequena estatura, era fora do padrão hebreu, era fora do padrão judaico. Ora, pastor, e ser de pequena estatura dificultava Zaqueu de ver Jesus? Não dificulta para ver a minha pessoa, ou qualquer um dos obreiros aqui, qualquer criança me vê. Eu ando sempre sozinho, no máximo com 2, 3 pessoas, 4. Mas se tratando de Jesus, no mínimo, 5.000 pessoas em sua volta. Lá na primeira multiplicação de pães e peixes, a Bíblia vai dizer que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Agora imagine um baixinho querendo ver um homem rodeado por 5.000 pessoas. Aleluia. A terceira dificuldade de Zaqueu, irmãos, é que Zaqueu não tinha nenhuma fotografia de Jesus. Se Jesus chegasse aqui hoje com o mesmo corpo que pisou na terra de Israel e se assentasse aí do seu lado, você não saberia quem era ele. Jesus no meio do povo era semelhante a todos. O profeta Isaías o chama de um homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem de quem nós escondíamos o rosto, ou seja, beleza nele nenhuma víamos. Jesus então no meio do povo era igual a todos na semelhança. Não havia nada na fisionomia de Jesus que destacasse ou que alguém pudesse dizer: este aí é Jesus. Não havia. Então como é que nós saberíamos que era Jesus? Porque não era por vista, não era pelo olhar, era pelo ouvir. Por quê? Porque ninguém fala como Jesus, ninguém prega como Jesus, ninguém exorta como Jesus, ninguém ama como Jesus ama. Os guardas receberam uma missão para prender Jesus. Chegaram lá, Jesus estava pregando, estava falando da palavra. E os guardas, daqui a pouco a gente pega ele. E Jesus ali começou a anunciar o Evangelho. E aquelas palavras que saíram da boca de Jesus começou a tocar e a entrar no coração do capitão daquela guarnição. E ele começou a glorificar a Deus baixinho. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Fala mais, Jesus. E os guardas: o que foi que o Senhor disse, Senhor? Não disse nada. Está com a corrente aí, sim, Senhor. Está com a algema aí, sim, Senhor. Então vamos deixar ele falar mais um pouco. E aí a gente pega ele. E quanto mais Jesus falava, mais o coração daquele homem se enchia com as palavras de Jesus. Concluindo esta história, os guardas voltaram para o seu Senhor sem Jesus. E aí, cadê o homem? Não podemos trazer ele. Mas e por quê? Porque quando chegamos lá, ele estava falando da palavra. E daí?
E daí o Senhor me desculpa, mas nós nunca ouvimos alguém falar como fala aquele homem. Quando ele fala, irmão, o barro endurece, a cera derrete. Quando ele fala, o triste se levanta, o caído se levanta, o soberbo é abatido. Quando ele fala, a corrente arrebenta, o cadeado bate e o mortal se cala ao som da sua poderosa voz. Aleluia. Quando Zaqueu entendeu que a multidão estava lhe atrapalhando, que a multidão estava tomando o seu tempo, ele disse: não vou perder tempo com a multidão, eu vou correr adiante. O texto diz que ele corre adiante e encontra uma figueira brava. Eu fiquei aqui olhando para esta figueira. Onde é que esta figueira estava plantada? No quintal de Zaqueu? Não pode, porque a Bíblia diz que ele havia de passar por ali. Então essa figueira não está plantada no quintal de ninguém. Então quer dizer que esta figueira, irmãos, ela não tem dono, só não sobe quem não quer. Faz 2 semanas que eu não apareço na igreja e o pastor nem sequer perguntou por mim: você sabe onde é que tem uma figueira? Faz 2 meses que eu não venho na igreja e nem me deram uma ligadinha, mas você sabe o caminho que ele faz sempre. Você sabe a rota que ele faz. Zaqueu correu adiante porque ele conhecia a rota. Abriu a porta lá, começou a adorar, não tem jeito, irmão, ele vai passar aqui. Abriu a Bíblia, começou a pregar, não tem jeito, ele vai passar aqui. Pegou no violão, começou a tocar, não tem jeito, ele vai passar aqui. Aleluia! É que tem gente que está mal acostumada, quer comer à la carte, né? Quer comer em casa. O que é que você quer? Quero poder? Tem na mesa. Quero graça? Tem na mesa. Quero unção? Tem na mesa. Quero cura? Tem na mesa. O que é que eu preciso fazer? Não precisa fazer nada, irmão. O buffet está liberado. Jesus já pagou no Calvário. Se sirva nesta noite. Essa comida não faz mal. Aleluia. A Bíblia diz que a figueira era brava. Quer dizer que ela era cheia de galhos. Por ser de pequena estatura, então a dificuldade dele não estava no seu tamanho, porque se ela era cheia de galhos, era fácil de subir. Então a dificuldade de Zaqueu estava na sua posição social. Subo ou não subo? Vai que eu subo e o comentário chega em Roma dizendo: aquele camarada lá que é chefe dos publicanos em Jericó ficou louco. Mas o que houve? Semana passada viram ele em cima de uma árvore. E o que ele estava fazendo lá? Estava lá para ver aquele tal de Jesus passar. Os coquetéis perguntaram para Zaqueu: tem visto Zaqueu? Zaqueu não anda muito bem. Mas o que houve? Um homem com tanto dinheiro ficou doido. Estava lá em cima de uma árvore, vendo aquele Jesus lá, que está soltando a língua dos mudos, abrindo o ouvido dos surdos. Aleluia! Purificando os leprosos. Glória a Deus. Zaqueu disse: sabe de uma coisa? Eu não quero nem saber o que vão falar de mim, mas hoje eu vejo quem é Ele. No dia que a tua credencial, o teu dinheiro, a tua posição social te atrapalhar da glória a Deus, rasga o teu dinheiro, rasga a tua credencial, mas não pare de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não pare de adorar o nome de Deus. Aleluia. Mesmo com pouca força, Glória. mesmo passando por prova, o nosso alvo é Jesus Cristo. Não podemos desanimar em meio à caminhada. Zaqueu agora sobe no figueiro. Ele só ouviu falar. Quantas vezes você tem deixado de falar de Jesus para alguém? Veja bem, Zaqueu só ouviu falar e criou nele um interesse de ver Jesus. E ele sobe na figueira e fica lá quietinho. Perceba, Zaqueu ele não gritou, ele não fez nenhum barulho, presbítero Alfredo, mas o que ele fez ecoou no reino espiritual e aquilo chamou a atenção de Jesus. O que eu e você estamos fazendo
para chamar a atenção de Jesus. Glória a Deus. O que Aleluia. nós estamos fazendo? E lá vem Jesus no meio da multidão. E Zaqueu quietinho, lá na árvore, escondidinho, né? Ele não queria conversar com Jesus, ele não queria falar com Jesus, ele não queria tocar em Jesus, ele só queria ver quem era, porque ele ouviu falar de Jesus. E lá vem Jesus, no meio da multidão, mas Zaqueu não sabe quem é. Oh meu Deus, me ajuda a ver quem é ele. Será que é aquele que está lá no meio? Calma, Zaqueu, você pode não saber quem é ele, mas ele sabe quem é você. Aleluia. Glória. Quando Jesus chega perto da figueira, ele vai exatamente embaixo da figueira, olha para cima e diz: Zaqueu! Nossa, gente, esse homem me conhece. Aleluia. Mas de onde que ele me conhece? Sabe de onde ele te conhece? Você lembra de Simão? Quando o Senhor disse: tu, Simão, Bar Jonas, Bar, filho Jonas, pai, e tu, filho de Jonas, o Senhor me conhece? Conheço. E o meu pai? Conheço o pai do teu pai? Não pode? Conheço. Conheço o avô do teu avô? Ah, não pode ser? Conheço. Conheço Abraão, o pai da fé? Conheço. Conheço Isaías? Qual Isaías, o profeta? Conheço. Conheço Noé? Noé, o que construiu a arca? Não pode ser? Conheço. E para encerrar esta história, Simão, eu conheço Adão. Adão não pode ser. Porque Adão foi o primeiro homem. Como é que o Senhor conhece? Fui eu quem fiz ele. Aleluia. Ele te conhece, irmão. Ele sabe da tua necessidade. Aleluia. Ele sabe o que precisa. Tudo aquilo que és colocado em oração diante do Senhor, no tempo dele vai se cumprir. Glória. Aleluia. Zaqueu, quando Jesus olha para cima, a multidão é terrível. A multidão é terrível. Quando começa a murmurar, não tem jeito. Quando Jesus olha para cima, a multidão, olha para cima também. Olha lá que então, olha Zaqueu. A mesma multidão, irmãos, que lá atrás atrapalhou Zaqueu de ver Jesus, agora para ver Zaqueu, eles tiveram que olhar para cima. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quem é que faz a multidão te olhar? O olhar de Jesus. Aleluia. Se Jesus não olhar para você, ninguém mais olha, é só Ele. Aleluia. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. É Jesus que está se convidando. Hoje me convém, ou seja, a casa é tua, Zaqueu, mas eu que mando lá. Desce porque eu quero ir para lá hoje. Glória a Deus. Mais ou menos assim: Zaqueu, para você me ver, você subiu. Nota 10 para ti. Mas para ter intimidade comigo, desce. Para você me ver, Zaqueu, você subiu. Mas para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, desça nesta noite. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele desce com uma alegria no seu coração, irmãos. Aleluia. Glória a Glória Deus. a Deus. Talvez alguém esteja no pedestal. E Jesus está falando para você nessa noite: desce, meu filho. E como é que eu faço para descer, pastor? Os mesmos degraus que você subiu, continua no lugar. Porque ninguém chega lá se não tiver degrau. Glória a Deus. E como é que eu faço? Faz meia volta e começa a descer. 1, 2, 3. Quando chegar lá no chão, vai para o joelho. E depois pega esse rostinho lindo que Deus te deu e arrasta ele para lá e para cá. E diz: só tu és o Senhor. Só o Senhor é Deus. Se tu não fizer, eu não faço. Se tu não me der, eu não tenho. Se tu não quiser, eu não quero. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor. Aleluia. Zaqueu desce depressa. E agora Zaqueu chega em casa com Jesus pela mão. E aí, criançada, olha quem foi que eu trouxe para casa hoje. Quem é esse, papai? Esse é Jesus de Nazaré. Conheceu onde ele? Eu não conhecia.
Ele que já me conhecia faz tempo e eu nem sabia. Ele te conhece. Aleluia. Zaqueu olha para Jesus e diz: Senhor, hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres. E os murmuradores vão dizer: o quê? Vai dar metade da fortuna dele para os pobres? Já caiu a fama de ladrão por aí, porque o ladrão, quanto mais tem, mais ele quer. Ele disse mais para Jesus, ele disse: olha, e se ele não falou que defraudou e nem que roubou. Ele disse: se porventura defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, dá outra metade, porque a metade já tinha dado para os pobres. Se ele fosse ladrão, irmãos, ele ia ficar sem nada. Jesus olha para ele e diz: hoje entrou a salvação nesta casa. Se coloque de pé. Aleluia. Fique todos de pé.